Olá, boa noite. Desculpa o atraso. Eu sou Ana Redana, psicanalista, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre constelação familiar. Eu quero fazer uns convites, mas você que não pôde estar aqui comigo nesse momento ao vivo, você pode depois ver o vídeo, ouvir, para entender um pouquinho melhor desse assunto, né? Nós que somos terapeutas, sempre. E eu disse coisa aqui, eu espero que a minha internet não me traia, porque na maioria das vezes, né, sempre tá dando um probleminha, mas a Oi Fibra, ela é excelente. E você que não fez ainda o curso de psicanálise, você que quer fazer um curso profissionalizante, quer se especializar em algum curso, fale conosco aqui pelo Facebook, pelo Messenger, ou quando não, também pelo WhatsApp. A Espaço Reviver, ela vai estar lhe atendendo. A Mônica sempre está aqui no controle, né, na parte da tarde, sempre agendando também as consultas. Você que quer fazer terapia, você que quer conversar, a primeira consulta ela é mais para você conhecer, você não precisa pagar. E vamos em frente. Sabemos que nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Eu tenho vindo sempre às quarta-feiras, né? Então hoje assim é um dia que o pessoal, nossa, segunda-feira, não sabia que a doutora Ana ia entrar, né? Mas boa noite, pessoal que está chegando. Mas a gente vai fazendo e vai falando e vamos aprendendo juntos também, porque na realidade é um conteúdo além do que excelente, é um conteúdo maravilhoso, mas exige de nós todos os dias, todos os momentos, estudar, leitura, e ninguém sabe tudo. E nós estamos também para somatizar, né? Sempre com os psicanalistas, psicólogos, né? E outros da áreas afins, porque eu creio que juntos nós faremos aquilo que é melhor para a pessoa que está lá fora. Eu venho para falar sobre a constelação familiar, porque é um tipo de terapia que é até autorizado já pelo SUS. E eu estou um pouco nervosa para falar a respeito desse assunto, já que eu não vim ainda ao vivo falar sobre a constelação familiar. Eu tenho lido, sim, claro, mas como eu disse, são tantas as coisas, né, que tem para ler, que tem para palestrar, que tem para falar, e nós estamos aí com essa turma maravilhosa da área da psicanálise, também estamos com a turma do curso de psicologia, psicologia clínica, né? E hoje eu venho falar porque o pessoal falou: o que é isso? O que é constelação familiar? Então vamos lá, né? Eu digo boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos, né? E vamos estar falando um pouquinho a respeito o que é constelação familiar. Sou Ana Redana, psicanalista, proprietária da Espaço Reviver, e estamos aí trabalhando para que você tenha o melhor para salvar suas relações, conflitos, né? Então, antes da gente falar como funciona a constelação familiar, o que é, se ela é uma terapia, realmente ela é uma terapia, tá? E ela, como eu disse no início, ela já foi adotada pelo SUS e também ela já foi adotada pelo sistema judiciário, certo? E nós temos técnicas dentro da constelação familiar, mas nós vamos falar o que é a constelação familiar, né? Doutora Ana, eu não sei o que é, nunca ouvi falar. Bom, gente, a constelação familiar, ela nasceu dentro de uma pesquisa de um alemão
psicoterapeuta chamado Bert Hellinger. Então ele fez anos de pesquisa com famílias, empresas, organizações, e ele criou esse tipo de terapia que nós chamamos terapia integrativa. Então, constelação familiar é uma terapia integrativa. E como eu disse agora há pouco, que depois de muitos anos existem muitos livros, muitos conteúdos, né? Hoje eu sempre falo isso, que nós estamos aí na era digital. Não tem o que você não há de pesquisar. Claro que tem muito fake news, como diz o povo, mas nós devemos estar sempre atento, sempre aprendendo, principalmente você que é profissional da área psicológica, que vai mexer com pessoas, né, da área da psicanálise, porque tudo tem um fundamento, não é tudo igual, né? Ah, mas isso... Não é tudo igual, tudo tem um fundamento, certo? Bom, aqui está dizendo que o psicoterapeuta alemão, ele desenvolveu uma técnica e ele estudou bastante, buscando padrões comportamentais que, de alguma maneira, impedia o nosso desenvolvimento, seja qual área for. E essa constelação, ela trabalha com questões que fazem parte do nosso subconsciente. Bom, boa noite, sejam bem-vindas. Quando eu falo subconsciente, eu já estou falando do quê? De saúde mental. Semana passada, retrasada, nós trouxemos aqui uma palestra a respeito da saúde mental. É claro que não é uma palestra a contento, que tenha todas as referências, porque é muito difícil. Até a gente fica um pouco a mais, uma hora a mais, mas sabemos que a gente tem que fazer essas lives em curto período para que a pessoa possa assistir, porque senão ela desiste, ela enjoa, e por isso que a gente tem que vir com mais frequência. Bom, continuando, a constelação familiar, sendo um tipo de terapia, mas que foi desenvolvido por outro psicoterapeuta, há de que se falar sim. Porque a doutora Ana Redana, psicanalista, vai falar a respeito disso. Porque tratando-se de uma área de terapia, nós temos que abordar também esses princípios, certo? Ela é chamada também de terapia breve, portanto, ela não é uma terapia continuada. O que é uma terapia continuada? É quando uma pessoa, ela vem ao terapeuta para fazer um tratamento, mas um tratamento continuado. Ele vai um dia, outro dia e vai, né? Mas ela é uma única sessão, certo? Ela é um único tempo de terapia para resolver um ponto específico. Presta bem atenção. Vamos aprender juntas. Ou juntos, né? Tem homens aqui também. Essa constelação tradicional que veio desse psicoterapeuta, desse alemão, Bert Hellinger, ele abordou temas que, na realidade, se tornou uma questão que falamos e chamamos como a sistêmica da família, que é uma integração, é um corpo. Na família, nós temos nossos ancestrais, né? Nós temos lá atrás bisavô, bisavó, né? Avós, pais e assim por diante. Filhos, netos. Então, é essa área que esse psicoterapeuta alemão, ele foi desenvolver. Mas como que funciona a constelação sistêmica? Bem, ela é formada em 3 leis, chamada por Lei do Amor. Segundo o psicoterapeuta, ele fala que essas leis, elas estudam estruturas que contribuem para a harmonia do sistema familiar. E quando contribui
para essa harmonia do sistema familiar, rege os princípios naturais da vida, os nossos relacionamentos, quando temos dificuldades. E quando falamos em relacionamentos, já falamos sobre isso em outra hora, não falamos só relacionamento homem-mulher, marido, esposa, não. Relacionamento de uma forma geral, relacionamentos no trabalho, relacionamentos em amizade, relacionamentos em família, parentela, certo? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vem trazendo um sistema familiar com princípios naturais da vida. Coisas que acontecem naturalmente. Poxa, minha avó era daquela maneira, aconteceu isso, mas não casou bem. Ou então o meu avô veio da guerra. Então tudo isso é uma forma de constelação sistêmica que traz sim essa abordagem desse alemão Bert Helling. Bom, segundo ele também, além dos nossos relacionamentos, essas leis sistêmicas, ela também rege o equilíbrio. Viu que nós falamos sobre subconsciente? Agora nós falamos sobre o equilíbrio, certo? O equilíbrio também rege a questão da hierarquia e também rege a área do pertencimento. Talvez a gente não vai poder falar tudo sobre isso, mas vamos poder amadurecer e encontrar pessoas aí que têm essa área, que já é palestrante na área da constelação familiar, para trazer conosco aqui, porque as nossas abordagens é para sempre aprender mais e também ser feliz naquilo que nós estamos fazendo. O profissional que faz o curso de psicanálise, ele entra numa abordagem começando por Sigmund Freud, né? Porque a psicanálise, ela é diferente da psicologia. A psicanálise, ela veio, né? Ela veio dentro desse patamar, dessa situação aonde Sigmund Freud encontrou resultados e depois outros que veio se juntar a ele. Eu coloquei até uma frase, acho que de madrugada. Gente, a noite e a madrugada é minha, né? Eu escrevo, eu falo. Enfim, continuando aqui, o profissional que consta, que tem, né, um curso de constelação familiar, então ele vai entrar no campo das constelações. E a vida é o maior bem que nós temos, certo? Por isso que a ordem da chegada é de extrema importância. Além disso, esse psicoterapeuta, ele falava muito nos livros dele, porque os livros até hoje são editados, que é necessário haver equilíbrio nas relações. E o que significa que muitas vezes nós não podemos dar e não receber, ou receber e não nos doar. Isso fala de relacionamento. E muitas vezes as pessoas têm medo da terapia, muitas vezes as pessoas têm medo de conversar com profissionais, as pessoas têm medo de falar. É claro que o profissional, ele ajuda muito na questão da ética, na questão da segurança, onde o paciente terá com relação a toda aquela formalidade e a história que vem por detrás de cada paciente, né? O profissional é muito importante ele guardar essa ética, ele manter, essa é a palavra, manter essa ética. Então, para esse psicoterapeuta alemão, que a especialidade dele é constelação familiar, ele falou sobre equilíbrio, ele falou sobre dar e receber, mas ele também falou sobre as conformidades.
aquilo que é justo, né? E quando a gente fala da palavra justo, vem de justiça, né? Justo vem de verdades. Justo vem daquilo que é real. Então, essa técnica de psicoterapia, ou terapia, como você quiser falar, ela, como eu disse, já foi adotada. Existem profissionais que trabalham no SUS com essa técnica e também tem outras técnicas que vêm da parte integrativa, que são complementares. Eu venho aqui trazer essa noite a respeito disso, porque quando nós falamos tão somente na psicanálise ou nas técnicas da psicanálise, eu creio e acredito que isso não seja o suficiente. Principalmente quem quer ter um consultório, quem quer trabalhar nessa área, ser um professor da área, ele precisa estudar, ele precisa ler, ele precisa pesquisar e ele precisa saber sobre o que ele está falando, né? É muito complicado quando a gente vem sem saber do que está falando, porque nós podemos até muitas vezes entrar num campo diferenciado que a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, ela vai dizer: eu não estou entendendo, porque a outra pessoa falou sobre isso. E justamente nessas áreas de terapia, psicoterapia, nessa área psicológica, nessa área psicanalista, na verdade tem os porquês, né? Tem os encontros ali, que cada paciente é um paciente, mas não tem muita diferença do que estudar. Existe sim diferença de um profissional para outro, daquilo que ele vai adotar segundo o que ele está trabalhando, certo? Então, essa técnica, ela veio primeiro, principalmente, para prevenir doenças. E a primeira doença, ela é a depressão. Porque nós pensamos que a depressão, ela começa conosco sozinha. Eu entrei na solidão e entro na depressão. Nem sempre. Porque a depressão, muitas vezes, ela se dá pelo um tipo de relacionamento, que nós vamos falar isso no curso, já vou falar, curso de Relações Humanas e Liderança, ok? Então, nessa relação interpessoal, né, no trabalho, na esfera de trabalho, vamos falar um pouco aqui na esfera de trabalho, né, de relacionamentos, chefes, patrões, né, em casa, patroas. O que acontece? É chegada de extrema importância a isso que nós estamos falando, porque representa prevenir uma doença, prevenir várias doenças, e a primeira nós podemos falar a depressão. Dentro da depressão existem os quadros de ansiedades, pânicos, mas nós não vamos centralizar a respeito disso hoje, porque eu quero mais explicar para você o que é a palavra constelação familiar. Quais os benefícios que nós temos a respeito da constelação familiar sistêmica? Bom, quando nós trazemos consciência de alguma forma, alguma coisa que influenciou as nossas vidas no passado, no presente, isso gera um bloqueio mental. Até porque os bloqueios mentais é que geram o padrão comportamental de uma pessoa no local do seu habitat, que pode ser sua residência, sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho. Existem pessoas que elas têm poucas amizades, existem pessoas que elas não têm muita sociabilização. Pode acontecer que seja
uma característica da personalidade, mas pode ser que não seja. Pode ser que isso veio à consciência por causa de um bloqueio, por causa de um padrão comportamental que teve lá atrás. E quando a gente fala lá atrás, a gente está falando de quando era criança, adolescente, jovem e adulto. Porque tem pessoas que pensam que quando adulto já está tudo formado, já está tudo resolvido, tudo realizado. E não é verdade. Né? Profissionais que estão me assistindo ou que vão me assistir depois vão concordar comigo, né? Eu sou uma pessoa que faço terapia, então eu não cheguei pronta, eu cheguei cheia de coisas para falar que estava impedindo eu avançar em áreas da minha vida. E eu creio que você também quer avançar, seja qual área for. De repente tem alguma coisa na sua vida que você fala, poxa, eu não consigo entender. Eu tento de todas as formas, mas não vai para frente, eu não consigo. Você já pensou que pode ser alguma coisa que está te bloqueando? De repente o teu passado que você não conseguiu resolver, de repente uma situação que você tentou finalizar, de repente um casamento, de repente alguém que falou alguma coisa para você e na hora não significou nada, mas posteriormente teve um grande significado. Bom, quando traz à consciência essas informações, elas ficam bem claras, que elas tentam promover o equilíbrio do nosso sistema. Então, a gente diz assim, a constelação da vida, a vida. Então, nós temos que parar de nos lamentar sobre o passado. Nós temos que parar de olhar para trás. Mas se acaso está acontecendo alguma coisa que você já tentou se resolver por outras áreas e não deu certo, eu indico terapia. Eu indico a psicanálise, eu indico um profissional e eu falo, faça terapia. Muitas vezes o nosso presente está totalmente desestruturado emocionalmente, fisicamente, tá? Porque as emoções, ela fala primeiro no físico, nós falamos sobre isso na outra palestra. Dói aqui, dói ali, dói minhas costas, dói minha cabeça, é uma dor de cabeça. O fulano, fibromialgia, são as emoções gritando, né? As emoções. Eu quero sair, né? Eu quero sair. E como a gente está falando sobre constelação, eu sempre estou falando aqui, gente, palavra constelação, porque a pessoa que daí para no meio do caminho do vídeo, né? Ela vai falar, o que essa mulher está falando? Sobre constelação familiar. Então, a constelação da vida à vida. E para a gente parar de falar no passado, a gente tem que resolver o passado. E aí esses ciclos emocionais, eles precisam ser fechados. Mas as sessões da constelação familiar, como eu disse lá no início, ela é única. Ela não é aquela terapia alternada. Ela vem de uma forma rápida e eficaz, mas depende muito do paciente. E tem diversos benefícios. Isso porque elas identificam os emaranhados que tem na mente da pessoa, no subconsciente, até no inconsciente, que são coisas que nós não lembramos, que começa a vir como gatilhos mentais, começa a captar. E quando a gente começa a entrar nessa questão de padrão de comportamento, a primeira coisa que precisa encontrar é onde está o lugar desse emaranhado. Já viu o novelo? Né?
Minha avó fazia muito crochê, fazia muito tricô, e eu, quando era mais pequena, eu enrolava tudo, e minha avó dizia, não, não pode enrolar assim, depois não acho o fio, né? Não acho o fio para puxar. E é assim, tem que ser do começo. Então, como que a gente vai saber aonde encontrar esse lugar? Como é que nós vamos romper padrões comportamentais que às vezes nos impede de seguir adiante? O que são padrões comportamentais? Ah, eu nasci assim, minha família é desse jeito, pensa assim, me educou assim. São padrões comportamentais. Nós precisamos rompê-los muitas vezes. Existem coisas lá atrás que estão mal resolvidas. Tem pessoas que já faleceram, que são dos ancestrais. E ficou mal resolvidas as histórias. Mas você está viva, está vivo. E você pode ajudar isso. Você pode ajudar para você mesmo, para quem mora com você, para quem vive com você. Porque quando a gente fala a palavra família, quando a gente fala a palavra constelação, o que é uma constelação? Vamos pensar nas estrelas. São várias, né? E quando a gente fala sobre família, várias pessoas também. Bom, para romper esses padrões comportamentais, alguém tem que ser identificado para começar a fazer isso. Só que muitas vezes você até se identificou, mas você não tem coragem. Você tem medo de abrir o leque do que está acontecendo na tua vida. Pode ser que você encontre coisas que você não vai gostar da sua família ou de você mesmo. Mas quando equilibramos esse sistema familiar, quando nós começamos a romper esses padrões comportamentais que foram errados, começa a trazer a ordem dentro de uma hierarquia. O que é a palavra hierarquia? Quando a gente fala sobre a hierarquia, avós, pais, filhos, no trabalho, quando a gente fala sobre isso, a mesma coisa. Tem pessoa que ela não tem condição de ter um chefe, um patrão, porque ela não consegue seguir uma regra ou ter um comportamento pré-disponibilizado para aquela área. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, voltando, quando equilibramos o sistema familiar, tudo vem trazendo a ordenança, fica em ordem, né? Fica tudo em ordem. E nós começamos a viver de uma forma mais plena, mais leve e mais abundante. Bom, segundo o terapeuta, esse alemão, há ainda um conceito de não julgamento, que significa olhar para outra pessoa com empatia, sem julgar as suas ações. Porque só dessa forma é que nós nos tornamos mais tolerantes. Hoje, no mundo inteiro, o julgamento das ações de outro são baseados em nenhum princípio. Muitas vezes, opiniões que não têm validade. Outras vezes, opiniões que valem a pena, mas nós não escutamos. Quantas vezes falamos na família
Se o filho, quando era pequeno, tivesse ouvido seus pais, não estaria com a vida dessa maneira. Isso é um resultado de falta de hierarquia, um resultado de falta de padrão comportamental, né? Mas é culpa minha? É culpa sua? Não sabemos. Cada pessoa é uma pessoa. Cada família é uma família. Bom, o que acontece depois da constelação familiar? Cada constelação é um momento único. Eu não vou me aprofundar muito, até porque eu não estou muito preparada para falar totalmente sobre isso. Mas eu quero que você que está me ouvindo pense um pouco a respeito disso. Segundo o alemão Bert Hellinger, depois de uma sessão de constelação, a ideia é que haja equilíbrio e que a vida da pessoa retorne a um fluxo natural. De forma simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Porque, como eu disse, a constelação familiar, a terapia na constelação familiar, ela vai trazer à tona muitas informações e a pessoa tem que digerir isso. Porque enquanto ela não digerir, não vai promover a cura, não vai promover alterações mentais, não vai promover alterações comportamentais significativas. A mudança, ela tem que ocorrer. Talvez seja uma crença, talvez seja um comportamento que vem lá de trás, familiar, talvez seja um roteiro que veio para falar, como naquele tempo antigo, né, em 1900 não sei quanto, mulher não trabalha. E a gente tem que quebrar esses paradigmas. Mas não podemos fazer tudo isso sozinha. Eu não consigo. Você não consegue. E é por isso que existe os profissionais para trabalhar com essa área mental. Normalmente, quando a gente fala da área mental, boa noite, doutora Lu, seja bem-vinda. A gente pensa assim, não, tá bom como está. Não é verdade. Todo mundo quer mudar alguma coisa. E detalhe, todo mundo sabe que tem alguma coisa errada. Eu queria trazer uma palavra, mas nesse momento não é. Na quinta-feira, no culto, né? No culto, eu vou falar algo específico. Bom, o profissional ele tem que ter um roteiro, mas sabemos que a pessoa que passa pelo processo da terapia, ela pode ter sintomas físicos, ela pode ter cansaço, dores, até gripes, né? No entanto, esses sintomas, eles são considerados normais e eles passam logo. Mas não basta considerar e não basta fazer a constelação e pronto. Porque constelação familiar não é mágica, ela é um processo. Então, se você reconhecer que está em desequilíbrio e colocar em ordem durante uma constelação e se manter, que é o mais difícil,
Normalmente esse processo ele vai acontecendo naturalmente, gradualmente, né? Até se for necessário a pessoa passar por uma manutenção terapêutica. E isso explica ao terapeuta o que desenvolveu a constelação familiar, o alemão Bert Helling. Eu não posso deixar de falar a respeito da psicanálise, né? Sou psicanalista, trabalho com a psicanálise, atendo pessoas e dou aula de psicanálise. Então, não tem como não falar sobre a psicanálise. Não tem como não falar sobre terapia. Por que se tratar de terapia? Por que se tratar de ressaltar assuntos aleatórios, que muitas vezes a gente pensa que são desnecessários? Não, a gente pensa ser desnecessário, mas na realidade, às vezes o problema está ali, naquilo que nós pensamos que é desnecessário. Quero ressaltar também aqui que as manifestações elas variam de pessoa para pessoa, já que esse processo de constelação familiar ele envolve essa particularidade, como eu falei, e normalmente entre 3 e 6 meses depois de constelar, a pessoa já começa a perceber mudanças significativas na sua vida. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre isso, doutora Ana. Certo? Quando nós temos dúvidas, além de conversar com pessoas profissionais ligadas a esse âmbito, temos que ter o hábito de entender, de querer entender e de fazer a leitura certa. A leitura dos lábios, dos olhos e do que estamos ouvindo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que nós estamos falando e parece que ela está ouvindo, mas a mente dela não está aqui. A mente dela está bem longe e ela não ouviu nada do que foi falado. É muito comum isso na faculdade. É muito comum isso nos cursos. Passa-se uma apostila, passa-se um vídeo. Doutora, já assisti uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem que voltar tudo de novo. Ora, é falta de concentração? É problema com bloqueio? É problema comportamental? Tudo é uma análise. E nós continuamos estudando. E não vamos parar de estudar. Porque tenho certeza que muitas vezes você quer resgatar suas raízes e saber de onde você é. Eu tenho uma história muito interessante, mas eu vou falar bem rápido. Eu não sei quanto tempo que eu já estou aqui, alguém me fala, de uma pessoa que foi criada em uma família de um outro lado do país. E esta mulher, que era uma menina, casou, teve filhos, e de uma hora para outra ela soube, através de vários acontecimentos, que a mãe dela não era mãe. Eu não sou sua mãe. E havia muitos problemas naquela família. A mãe desta mulher, ela assassinou 2 pessoas e ela pegou 30 anos de prisão. E passado esse tempo, esta mulher, quando soube disso, já tinha filhos, ela começou a ter interesse em descobrir quem era ela.
já que ela não era filha daqueles pais, já que ela tinha sido adotada. E quando ela começou a participar da constelação familiar, e quando ela começou a participar da terapia, e quando ela começou a fazer investigações para descobrir, então veio à tona muitas coisas que ela vivenciou quando criança, que ela vivenciou quando adolescente, que não era para ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. E que isso trouxe uma desestrutura emocional muito grande para ela e um bloqueio mental. E que por final ela se tornou uma grande profissional e escritora. Enfim, tudo é válido. E eu estou aqui para dizer para você, é muito bom saber quais são nossas raízes, de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós estamos indo. Todos nós temos os nossos pandemônios. Todos nós temos as nossas perguntas internas. Mas você vai saber, eu vou saber, apenas se nós quisermos ir atrás e descobrir. Ok? Eu quero terminar agora. Vander entrou aí. Boa noite, Vander. Um abraço para você. Marlene. E eu quero agradecer vocês. Regiane também entrou aí, né, Regiane? Temos que falar. Eu quero agradecer vocês por esse momento. Amém. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe. E nós vamos estar falando a respeito de outras coisas. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Nós estamos também eu vou lançar agora com cursos que é muito bons da Espaço Reviver e eu acredito que coisas boas virão sobre as nossas vidas. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Precisando, agenda sua consulta, a primeira terapia, 50 minutos, você não vai pagar nada, a Mônica vai te atender, vai te agendar, mas é na parte da tarde, tá? E nós estamos aí. Amém, Irene, obrigada. Você também, Sônia, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. E eu encerro agora. Quarta-feira, nós vamos estar aqui com uma outra palestra para dar continuidade ao curso de psicanálise e nós estamos falando sobre saúde mental. Não terminamos ainda. Na quarta-feira tem mais. E na quinta-feira, o culto Projeto Vaso na Mondoleiro, Adote um Missionário, que nós vamos estar falando da Palavra de Deus. Falando nisso, quinta-feira, já combinei com a missionária Érica do Paraná. Novamente ela vem para a live e vai trazer uma palavra abençoada. Não tem como falar somente disso e não falar de Deus, porque eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus amigos e da minha família. Boa noite, até mais.